Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre as versões grid e non-grid dos quantificadores aqui. E daí eu já criei aqui uma constante com HTML que tem um parágrafo daqui, e aí fecha o parágrafo, e outro parágrafo daqui. E daí o que seria essa versão grid aqui? Deixa eu te mostrar aqui nos comentários só para você entender. Imagine que eu queira selecionar qualquer tag HTML que comece com esse sinal aqui, tenha qualquer coisa aqui dentro. Eu vou colocar só isso aqui, só por enquanto, já a gente corrige depois. E daí eu quero selecionar o que fecha, aí eu quero selecionar o que está no meio da tag, e daí eu quero selecionar o fechamento da tag, certo? E aí eu quero que isso ocorra várias vezes no meu texto. Eu quero que ele... desculpa aqui, eu queria colocar qualquer tag HTML. Então seria basicamente isso daqui. Eu quero selecionar qualquer coisa que estiver dentro da tag HTML com qualquer coisa que estiver dentro da tag HTML em si. E aí o fechamento dessa tag HTML. Ficou meio confuso de entender, mas eu acho que deu para você pegar, né? Eu quero pegar essa parte como sendo P, e daí essa parte como sendo texto, e essa parte aqui como sendo o fechamento dessa tag. E daí, como eu quero que isso se repita ao longo do meu texto, eu quero também esse outro trecho aqui, sendo a mesma coisa, certo? Então eu quero selecionar essas duas partes do meu texto aqui. Como é que eu faria isso? Na verdade, não é tão complicado. Com o que você aprendeu até aqui, você conseguiria fazer isso. Por exemplo, eu poderia ter uma expressão HTML que falaria ponto. Lembra do ponto? Se a gente olhar aqui na documentação, eu estou com ele exatamente nesse local, justamente para te mostrar. Se você ainda não leu essa documentação que eu te mostrei na primeira aula, não se esqueça de ler isso aqui, porque é importante, conforme eu te falei no começo dessa sessão. O ponto corresponde com qualquer caractere, exceto uma nova linha, né, no caso. Então ele não vai corresponder a uma nova linha, mas qualquer outro caractere. Então beleza, a gente pode começar com um ponto para falar, olha, aqui dentro desses sinais aqui, pode vir qualquer caractere, e esse caractere pode se repetir, porque eu poderia ter uma div, que não seria um caractere só, porque esse ponto representa um caractere, né, no caso. Como eu quero que ele se repita, eu posso falar que ele pode ser vários caracteres. Então, no caso aqui seria 0 ou mais, né? Se eu quisesse 1 ou mais, poderia ser o sinal de mais. Então, qualquer caractere repetido, pode ser repetido uma ou várias vezes, é uma tag HTML. E daí eu precisaria desse texto aqui no meio, qualquer coisa que está no meio da tag HTML. Como é que eu faria isso? Exatamente da mesma maneira. Qualquer caractere que pode existir uma ou várias vezes aqui nesse local. E daí para eu fazer o fechamento, deixa eu apagar esse restante aqui, que era só um exemplo, eu posso tirar essa linha aqui também. E aí o fechamento da minha tag HTML. A barra vai me dar problema lá quando eu for criar minha expressão regular. Então, ao invés disso, eu vou fazer barra invertida, barra, para escapar a barra aqui. E daí eu vou fazer a mesma coisa, ponto, e aí mais. E aí eu tenho a minha seleção de tags HTML aqui. E aí lembra, não se esqueça disso, o ponto ele representa qualquer caractere, exceto uma quebra de linha aqui. Beleza, então vamos tirar isso aqui e vamos mover lá para um arquivo que eu já criei para a gente andar mais rapidinho aqui. Então esse arquivo aqui da aula 4, vamos importar. Deixa eu só deixar minha expressão regular aqui e vou copiar de algum desses outros arquivos aqui, isso daqui. Então vamos colocar isso daqui, só para a gente ir novamente mais rapidinho. Vou pegar o meu HTML, se eu der um console.log no meu HTML, a gente vai ver a saída do nosso HTML aqui. Beleza, não tudo funcionar. Agora eu quero usar essa expressão regular para selecionar o meu HTML. Lembra? Eu quero selecionar desse parágrafo aqui até o fechamento desse parágrafo. Eu quero selecionar desse parágrafo aqui até o fechamento desse parágrafo. E daí eu vou colocar ponto match, pode ser. E daí eu vou colocar a minha expressão regular aqui que a gente acabou de criar ali, que eu acabei de perder aqui, né? Mas a gente faz ela de novo, não tem problema. Então eu preciso de tudo que está dentro da tag HTML. Tudo que tiver dentro, o nome da tag, né? Na verdade, isso aqui seria o nome da tag HTML. Tudo que tiver dentro aqui da tag HTML em si. E o fechamento dessa tag, que seria ponto mais. Beleza? Então, isso daqui, em teoria, deveria selecionar desse parágrafo aqui até aqui, e aí depois desse parágrafo aqui até aqui, né? A minha expressão regular. Mas não é esse comportamento que a gente tem. Eu vou só colocar uma flag G para a gente ver isso mais limpo ali na tela.
E aí colocando aqui, olha qual foi o comportamento. Deixa eu deixar o meu console log na tag HTML para você observar esse comportamento. E esse é um comportamento padrão dos quantificadores aqui. Eles são todos grid aqui, né? E todos têm a versão não grid também, que eu já vou te mostrar. Então aqui, o que que acontece? Lembra que eu te falei que uma expressão regular, ela vai tentar ir até o final dessa expressão. Ela vai tentar começar na onde você pediu. Olha, comecei aqui, agora eu quero ir até o final. Na minha cabeça, o final seria aqui da minha expressão regular. Mas não é, porque o JavaScript, na verdade, está certo aqui. Porque o começo é aqui, mas o final é aqui, que você está vendo que a gente tem exatamente uma tag, uma abertura de uma tag aqui e o fechamento de uma tag aqui. Então esse é o comportamento que a gente chama de grid, ele é guloso, ele vai pegar tudo o que tiver aqui dentro, inclusive o que a gente pediu para ser o fechamento aqui, porque ele sabe que o fechamento, na verdade, é o final da minha expressão, que seria esse aqui. Então aqui eu tenho uma tag de abertura, e aqui uma tag de fechamento. Para eu modificar esse comportamento grid para ser não grid, basta eu utilizar um sinal de interrogação aqui. Então eu posso fazer assim, ó. Coloco isso daqui que eu já tinha, que era o que eu queria selecionar, com o sinal de interrogação. Isso daqui também com o sinal de interrogação. E isso daqui também com o sinal de interrogação. Então agora ele vai passar a ter o comportamento non-grid. Ao invés dele ser guloso e ir até o final da minha expressão, ele vai passar a começar na onde eu pedi e vai selecionar o mínimo possível que ele conseguir. Ao invés de ser o máximo possível, que é na versão grid, ele vai ir na primeira expressão que ele encontrar, que fechar a minha expressão regular aqui, no caso uma tag HTML normal, ele vai terminar ali e aí ele vai partir para a próxima expressão. Então, executando aqui, a gente tem nessa primeira versão a versão grid, que ele seleciona do começo até o final aqui, que foi o que a gente não desejava, né? Nessa outra versão, a gente tem a versão non-grid. Então, qualquer lugar que a minha expressão regular fechou, ele fechou ela aqui. Ele fez o mínimo possível e fechou ela aqui. E a segunda aqui, ele fez a mesma coisa. Então, se eu tivesse mais tags ali, com essa expressão regular, se eu tivesse uma div aqui dentro, por exemplo, sou a div, /div aqui, você vai ver que ele também vai selecionar essa div aqui. Então, executando, ó, aqui na primeira expressão, ele pegou daqui, foi até o final no fechamento da div, porque a gente não especificou qual tag que era. Se a gente tivesse especificado P aqui, ao invés de um ponto com mais aqui, ele teria selecionado P. Mas aqui ele não está ligando, ele está abrindo uma tag HTML e fechando com qualquer uma que ele fechar, porque foi o comportamento que a gente pediu. Mas aqui não, aqui ele está abrindo e fechando a tag, fazendo o mínimo de esforço possível, né? Indo até a primeira expressão fechar, depois ele está indo até a segunda expressão fechar, depois indo até a terceira expressão fechar, fazendo assim o comportamento desejável, né? Então essa é a versão non-grid. E aí não coloque isso na sua cabeça, porque eu falei aqui que tem a versão grid e a versão non-grid, que a versão non-grid vai ser melhor do que a versão grid. Geralmente isso vai depender muito do comportamento que você quer. Dependendo do que você quer, você vai querer um comportamento grid, né, que é o de se esperar, dependendo do que você estiver escrevendo. E, dependendo também, você vai querer um non-grid, como foi esse caso nosso em específico aqui. Então, um não é melhor que o outro, é simplesmente comportamentos diferentes que a gente tem aqui, beleza? Então é isso, vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!